Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pod Trinks, nosso primeiro podcast aqui do Trinks. Nossa ideia é trazer muitos conteúdos sobre a beleza e bem-estar, sempre para informar vocês. Então fiquem de olho. Esse vai ser o nosso primeiro conteúdo, tá bom? Só para explicar um pouquinho para vocês, devido à pandemia, a gente está em home office. Então pode ter um vizinho gritando, pode ter agora, né, um cachorro latindo. Eu mesma tenho 11 gatos, então assim, acontece. Mas eu juro que a gente está fazendo aqui com muito carinho para vocês todo esse conteúdo. Meu nome é Rafaela. A Júlia também vai apresentar junto comigo esse podcast incrível. E para falar um pouquinho com vocês, o nosso primeiro assunto vai ser sobre atendimento humanizado. Por isso a gente trouxe a Bianca e a Juliana. Elas são líderes do relacionamento com o cliente do Trinks. E para nossa primeira conversa aqui, nada melhor do que falar do case do sucesso que é o Trinks, né, gente? Um dos diferenciais aqui, sempre foi um dos diferenciais aqui para a gente o atendimento, e elas vão falar um pouquinho aqui para a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como a Rafa falou, a gente está aqui querendo trazer para todo mundo dos negócios de beleza um pouquinho mais da nossa experiência, trazendo aqui pessoas do Trinks para levar a vocês mais conhecimento, para ajudar no dia a dia, para ajudar a sua evolução. Bem-vindos! E é isso. E hoje no nosso primeiro programa, a gente trouxe a Bianca e a Juliana Seixas. Elas trabalham na parte de relacionamento com o cliente e elas vão contar um pouquinho das histórias, como é que é o case do sucesso aqui no atendimento do Trinks. Dá um oizinho aí, meninas. Sejam bem-vindas. Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão nessa pandemia? Acredito que o pior já passou, né? Uhum. A gente está se reerguendo em todos os sentidos, financeiros, emocionais. O pior já passou. Sim, a gente está doido para se reencontrar, né? Porque desde essa pandemia a gente só quer se reencontrar, se abraçar. E para começar um pouquinho, né, da nossa conversa, como eu falei, né, o Trinks, ele tem essa coisa muito forte do atendimento ao cliente, sempre teve, né, sempre foi um diferencial para a gente. E conta um pouquinho, como é que é o dia a dia de vocês no atendimento? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, vou começar aqui, acho que a Ju pode complementar um pouquinho. Hoje o nosso time de relacionamento fica responsável aí 100% pelo atendimento reativo, né, dos clientes do Trinks. Estamos disponíveis hoje nos canais, né, de comunicação digitais. Acho que a pandemia trouxe essa movimentação para a gente, né? E a gente tem encontrado aí um resultado bem legal nesse formato. O nosso time hoje está dividido na operação 100% online, né? Como a gente fez essa movimentação para estar disponível nesse canal, não é errado, né, que grande parte do time fique concentrado ali. Então, hoje a gente tem um time que está disposto ali 9 às 18, né, de segunda a sexta-feira, para receber toda a demanda de cliente, né, dúvida, clientes que às vezes, né, querem conhecer a plataforma e acabam entrando também ali no nosso fluxo de relacionamento, problemas, né, de responsabilidade do próprio atendimento, também fazer essa triagem de qualquer situação que impeça o cliente, né, de usar a plataforma. Então, hoje a nossa missão é atender o cliente por dentro desses canais, oferecer uma experiência ali de solução rápida, um atendimento que seja, né, humanizado, que ele entenda que existem pessoas do outro lado que estão ali sempre prontas para atendê-lo, para resolver os seus problemas. Quer complementar, Ju, com alguma coisa da nossa dinâmica aí? Não, você foi bem completa. E o relacionamento, ele acaba sendo aquele porto seguro que o cliente vai quando ele precisa de ajuda, né? Ele sabe que a gente está ali para quando ele precisar. Pegando um pouquinho do ganchinho, né? Vocês falaram um pouquinho como é que mais ou menos está sendo, né, o relacionamento com o cliente aqui no Trinks. Para quem não sabe, eu já fui da equipe de relacionamento com o cliente, já Aí trabalhei. Eu fui lá e
roubei ela por causa dessas. Assim, assim, entendeu? Rafaela é cria do atendimento. Cria do atendimento. E a Bianca, ela ficava, né? A gente trabalhou muito tempo juntas, até a Júlia me roubar, fez um plano aqui para me roubar para o marketing. É verdade, foi tudo planejado. Foi tudo muito bem planejado. E a gente já tem muita situação que, às vezes, o cliente quer uma coisa que não é bem da forma que é para ser. E como é que funciona? A gente fala? A gente ainda não faz magia. Um pouquinho, mas estamos aí estudando. A gente está indo para Hogwarts ainda. E como é que é, assim, como é que está sendo falar com o cliente, mas sem evitar que ele fique frustrado, né? Aquela coisa de só falar não tem e acabou, sabe? Aquela resposta curta e grossa. Eu sei que a gente não faz isso, tá? Mas conta um pouquinho. Não podemos mesmo. Não, gente, que isso. Eu acho que isso é muito... a gente, dentro do atendimento, a gente tem muitos desafios, né? Esse eu acho que é um dos mais complexos de como dar uma negativa sem um discurso negativo. Acho que é o que a gente sempre busca evitar muito aqui, esse discurso negativo, né? De não tem. Eu acho que o não tem, a gente não faz, né? Não que a gente faça, né, esteja mentindo, mas a gente acredita muito que o Trinx ele é um produto em evolução. Então, se eu digo que não tem, eu estou dando um absoluto de que nunca vai funcionar de certa forma. E nessas situações, eu acho que o principal é a gente ouvir o cliente, garantir primeiramente que a gente está na mesma linha ali de pensamento, que eu estou entendendo realmente qual é a necessidade dele. A partir daí que eu entendi, compreendi e me fiz realmente entender a ele, assim, eu tô na mesma linha de raciocínio que você, entendi a necessidade disso aqui para o seu negócio. Eu tentar buscar uma solução, porque a gente, enquanto atendimento, não temos realmente como criar as coisas, enfim, nem tudo vai ser feito. Tem coisas que a gente, cara, é muito simples, vamos lá, tem essa solução aqui, mas realmente a gente trabalha com o mercado da beleza. Hoje a gente tem estabelecimentos que têm vários formatos diferentes de trabalho e o Trinx ele já consegue se formular em várias situações diferentes, mas o tempo inteiro a gente se depara com novas necessidades, né? E eu acho que é muito entender, depois tentar, além de entender e se fazer compreender, né? A gente buscar uma solução para ele naquele momento. Como eu posso te ajudar da melhor forma possível? Com certeza a gente tem uma solução. Isso aqui é uma sempre encontra. A gente não faz mágica, mas a gente chega bem perto. A gente chega bem próximo de invejar, inclusive. Então, a gente sempre busca uma solução, né, para que ele consiga alcançar o que ele precisa naquele momento, né, ter o sucesso dele naquele momento. Mas se é uma situação dessas que a gente entende que é bem delicada, o mais importante é fechar aquele ciclo, né? O que ele entende depois que... Tudo bem, o que você vai fazer com essa informação aqui? O que vai acontecer depois? Então, a gente tem todo um processo, como qualquer empresa, né? De, olha, não tem, quais são as possibilidades de ter? Se tiver, como é que a gente vai, né, te comunicar? Eu acho que é muito deixar claro para ele que a gente entende a necessidade do negócio dele, que a gente está sempre trabalhando realmente para fazer com que ele alcance o sucesso, né, com o Trinx, e o que a gente vai fazer, né, para que isso seja possível. Eu acho que isso foi a definição de atendimento humanizado. Orgulho dessa equipe, viu? Muito. Coisa linda, né? Gente. Para quem tem... E assim, por mais que o Trinx seja muito completo, o mercado está mudando o tempo inteiro, as necessidades estão mudando o tempo inteiro. Então, a gente tem que saber a forma correta de levar uma negativa para o cliente de alguma coisa não ser exato do jeito que ele quer. Mas, como eu falei, né, a gente sempre busca ali chegar bem perto da mágica para dizer, olha, hoje não funciona dessa forma, mas se você fizer assim, assado, você vai chegar muito próximo do que você precisa e muito dificilmente a gente vai deixar o cliente na mão. E nesse ponto, às vezes, não é nem sempre durante o atendimento, né, você vai conseguir, mas a gente tem esse costume de esgotar as possibilidades. Então,
tipo, deixa eu pensar aqui se eu consigo te ajudar de alguma forma e correr atrás da solução, né? A gente corre na empresa inteira para achar a solução para aquele cliente, mas se não tiver uma solução, né, como é que a gente passa isso também? Mas a gente sempre vai procurar fazer, né, misturando realmente essa questão do atendimento humanizado, que é um pouco isso, esgotar as nossas possibilidades para realmente conseguir, né, um resultado positivo para aquele atendimento. Muito legal, meninas. E isso, galera, para quem também tem uma barbearia, para quem tem um salão de beleza, também é muito válido a questão do atendimento humanizado, né? Ninguém quer ser atendido igual um robô. A gente vê muitas empresas por aí se comportando dessa maneira e às vezes a gente chega com um problema nessa empresa, a gente é atendido igual um robô e a gente sai com 2 problemas. Então, é muito importante essa questão. Falando um pouquinho até, né, sobre atendimento humanizado, como a gente se porta, eu queria perguntar um pouquinho para vocês. Vocês têm alguma situação, com certeza, né, vocês têm alguma situação difícil que vocês enfrentaram assim de cabeça erguida e falaram assim, cara, é isso. Conta um pouquinho pra gente. Deixa eu pensar aqui, gente. Bianca! Memória, algo recente. Tem várias. Separa. Quando ela diz que tá pensando, ela tá olhando o caderninho dela lá. Peraí, deixa eu escolher melhor aqui que eu posso contar. Peraí. Não, eu vou citar uma aqui, né? Que já faz um tempo, né? Foi uma situação que eu já passei quando já estava à frente da supervisão mesmo do atendimento. Mas, sem citar nomes, né? Uma situação delicada, que a gente tinha um estabelecimento que, por razões, né, por N razões, ele não tinha uma autorização para acessar uma determinada conta, que um dia foi dele. E ele queria acessar aquela conta. E a gente entra nesse ponto que a gente perguntou antes, né? Como é que lida ali com uma frustração? Como eu digo não? Porque eu precisava dizer não, deixar muito claro porque eu estava dizendo não, e não tinha um meio. Naquele cenário ali, não tinha um paliativo. Não tinha. Então, tinha que ser muito firme, né, o contato. Eu precisei dar essa negativa, não, você não pode ter acesso. E o cliente ligou várias vezes, falou com todas as pessoas, fez todas as ameaças lá possíveis. Foi, assim, muito complicado, porque durou, assim, uma parte da manhã inteira de um dia de atendimento para a pessoa entender que não, ela não ia poder ter o acesso. A gente explicando várias vezes e a pessoa, assim, frustrada, muito nervosa, porque aí entra a gente se colocar no lugar do cliente e não sintonizar nessa situação que, assim, não é culpa do atendimento, né, que está impossibilitando ela de fazer isso, mas ela também, qual é o lado do cliente, né, ele precisava acessar a plataforma com os dados e não tinha autorização para fazer isso, estava no estabelecimento, enfim. Tinha soluções, né, a gente vai tentando propor, né, realizar o cadastro, a gente ajudar no que for possível para ele conseguir acessar uma nova conta, mas aquela especificamente não era possível, então foram horas e horas de um contato bem complicado, muita discussão, né, por parte do cliente, né, que a gente, do outro lado, assim, tem que ficar realmente ouvir, entender, fazer com que, mais uma vez, com que a pessoa entenda que você tá ali ouvindo ela 100%, mas que da sua parte você já fez, assim, esgotou as suas possibilidades mesmo de tentar achar, né, uma solução. Então, no final, assim, depois de muita insistência, muita volta pelo mundo, a pessoa, assim, entendeu, a princípio não aceitou muito bem, mas conseguiu entender que não valia a pena, né, continuar discutindo e falando, e ligando e gritando com as pessoas. Foi se acalmando, chegando ali a uma normalidade, a gente conversou um pouquinho, a pessoa fez um novo cadastro, continuou no Trinks, a gente ajudou, assim, dentro das nossas possibilidades como empresa, a gente ajudou ela na ativação da conta nova, estivemos ali super perto dela, do estabelecimento. Você falou,
que ficou uma manhã inteira falando com essa pessoa, né? Então, onera alguém ou alguém do atendimento. Como é que você faz para contornar isso aí quando um dos seus profissionais tem que ficar muito, muito tempo dedicado a um cliente só? Esse era um dos desafios da telefonia, né? Na época a gente tinha a operação por telefone e aí era justamente isso. Nessa situação da cliente, ela desligava e ligava de novo e caía com outro cliente, outra pessoa e voltava para outra, e aí acabou que eu assumi, né, para não ficar esse telefone sem fio, e a gente deu a continuidade lá para resolver. Mas geralmente quando isso é feito, a gente, o tempo inteiro, acho que a operação de atendimento ela é muito dinâmica, né? A gente inicia o atendimento às 9 horas da manhã e qualquer coisa pode acontecer, então a gente tem que estar muito preparada, né, para isso. E pode realmente acontecer. Como a gente tem muito essa preocupação de, cara, que esse cliente está aqui, o que eu consigo fazer por ele agora? Eu preciso largar tudo e resolver o problema dele? Vamos largar tudo e resolver. E a gente reloca ali algumas pessoas, a gente tem, né, níveis de atendimento, às vezes, nesse momento, pode ter ali um fluxozinho um pouco mais, né, lento para escalar para um outro nível o atendimento, mas nada que o time de primeiro nível consiga, né, já ir resolvendo com o cliente, para que outra pessoa, né, que geralmente quem faz essas tratativas de ocupar de fato, né, uma pessoa é o time de N2, né, que são os times de analistas que têm mais, né, especialização. Então, eles ficam disponíveis para fazer, né, essas tratativas e a gente tenta relocar ali, fazer uma dança de cadeiras, como a gente geralmente faz, para garantir que aquele lugar, né, a gente não vai prejudicar o atendimento, porque, de fato, a gente não está prejudicando, né? A gente está resolvendo o problema do cliente. Bem legal essa forma de tocar. Rafa, para variar, o Zoom tá te trollando e falou: você não vai falar, não. Não quero ouvir sua voz. Aí, aconteceu aquilo que acontece, né? Sempre. Sim. Isso era uma coisa. Agora foi. Não, isso é humilhante, voltou, né, gente? A gente tá falando aqui, cara, engajado, e o negócio não tá, só sai a boquinha aqui só. Exatamente, por isso que é até bom a gente fazer vendo um pouquinho as pessoas, que senão a gente nem saber o que você tá falando aí, você ia ficar na luta. Não, a Rafa sumiu, assim, foi embora. Tchau, valeu. Se revoltou, não sou obrigada a falar com vocês. Tchau. Eu voltei. O que eu tava falando, né, a gente perguntou sobre uma situação difícil, mas assim, provavelmente tem muitas. Eu já passei por algumas, né? Se eu for falar aqui, vai dar um livro. Uma situação engraçada que você lembre, que você falou, cara, o que tá acontecendo? Uma situação engraçada, gente. Não são uma, são várias. Uma coisa que eu acho muito divertida no atendimento é quando a gente auxilia o cliente e ele cai em si de como que era fácil fazer algum lançamento, ou ele identifica alguma coisa errada que ele fez e ele acaba se divertindo com aquela própria situação, né? Uma coisa tipo, nossa, mas como que eu fiz isso? Ai, mas era só isso, eu não prestei atenção. E acaba que torna o atendimento, torna o dia da gente mais leve. Então, eu sempre gosto quando o próprio cliente, ele traz essa diversão pra gente, né? Não digo nem reconhecendo um erro, porque talvez ele nem soubesse qual é o processo, mas de uma certa forma ele traz essa leveza e encantamento em ter descoberto alguma coisa nova. Sempre bom saber que você ajudou aí o cliente, nem que seja com uma coisa boba, né? Você já fica, agora faz o dia, né? Agora ele vai deslanchar. Com isso a gente consegue trabalhar muito em encantamento dele com o sistema, né? E ele mesmo se ajuda nessa situação que às vezes acontece, é que ele mesmo chega à conclusão sozinho. A gente só ficou de apoio mesmo, segurando a mão dele ali para, olha, era isso. E aí ele mesmo faz essa comemoração, que a gente faz assim, às vezes quando eu atendo, que é legal quando os clientes ficam, tem essa abertura, né, de comemorar, né, que conseguiu fazer alguma coisa, a pessoa fala, uhul, eu falo uhul junto, uhul, maravilha. A gente comemora junto com a pessoa. Vamos, e aí a gente vai, né, entrando no ritmo ali. Eu, por exemplo, já passei por várias dessas situações engraçadas. Se eu fosse contar aqui nos dedos, ia perder os dedos já, ia fazer um livro de tanta coisa engraçada.
Conta pra gente mais ou menos uma coisa que vocês lembram, que chamou a atenção, que falou assim, cara, o que tá acontecendo? Eu vou falar uma aqui que é engraçada, entra um pouquinho também até essa pegada de que perfil de atendimento a gente tem, né? Teve uma cliente que eu atendi, é comum a gente fazer, né, realizar acesso remoto quando necessário, para poder resolver algum problema, né, no sistema do cliente. A gente não tem o acesso sem autorização dele. Então, fazemos o acesso remoto, né, via sistema, resolvemos o problema, encerramos o atendimento e seguiu, né, cada um a sua vida. E aí a cliente retorna e fala assim, olha, então, você fez alguma coisa no meu computador aqui que eu não consigo mais entrar no meu Facebook. Como eu explico para ela que eu não mexi em nada no seu computador, né? Eu não fiz nada no seu computador. Nem te conheço. Não sei, né? A gente acessou aqui, sim, assim, todo o acesso remoto, o cliente precisa autorizar, ele tem que estar ali, ele está vendo aonde a gente está mexendo, em que tela a gente está mexendo, e sempre é o Trinks, né? A gente não está fazendo nada ali fora, a menos que seja algo muito específico, né, do desempenho do computador e tudo mais. E aí, como é que a gente explica, né? Eu tive que voltar, explicar para ela que não foi feito nada, mas olha, você não está conseguindo entrar? Deixa eu tentar te ajudar, você sabe fazer? Não, então deixa eu te ajudar para a gente tentar, né, recuperar a sua conta, a sua senha, enfim. Precisei fazer realmente o processo, né? Não faz parte do atendimento, não temos nada a ver com isso. Mas, assim, a gente entra muito assim, o que custa, né? O cliente tá com essa dificuldade. Eu entrei, ajudei ela a definir a senha dela, ela entrou na rede social dela feliz da vida. Seguimos e deixei muito claro para ela, né? Não, a gente não faz nenhuma alteração de senha sua. Por favor. A pessoa achando que você estava entrando lá no Facebook. Gente, fiquei preocupada, meu Deus, não fizemos nada disso. E aí foi assim, é engraçado, né? Mas é muito comum acontecer, né? Chegar alguns clientes com algumas demandas que elas não estão diretamente ligadas ao Trinks, né? Não estão diretamente ligadas à plataforma do Trinks. Mas a gente pensa assim, custa a gente ajudar aqui, né? Não é, mas como é que talvez você pode fazer para conseguir o que você precisa? E aí a gente acaba ajudando, mesmo que não faça parte ali do nosso escopo, às vezes. Às vezes o atendimento não é nem para resolver problemas do Trinks. É só você, às vezes, ter ali uma afinidade, uma humanização. Fala, uma pessoa que não está entendendo e eu posso ajudar. Por que não vou ajudar? Exatamente. Esse dia eu vi um atendimento onde o menino, ele alterou a hora do computador do cliente. O fuso horário estava completamente diferente, ele foi lá e alterou. Aí eu falei, gente, mas será que isso tem coerência? Porque o cliente entrou em contato com uma dúvida que fazia sentido a datas. E esse cliente estava fora do país. Aí eu cheguei para né, para o atendente, perguntei. Falei, alterar a data do computador influencia nesse lançamento que o cliente quer fazer? Aí ele, não, eu só fiz o favor mesmo que o cliente não estava conseguindo. Aproveitando, vou contar uma rapidinho toda a diferença. O caso que a Bianca falou de acesso remoto, o acesso remoto realmente é uma caixinha de surpresa, né? Porque às vezes o cliente ele não sabe que ele não pode mexer no computador enquanto a gente está mexendo. E às vezes quando a gente está lá quase identificando o que está acontecendo, o cliente troca. Aí você acaba vendo uma conversa de WhatsApp dele. Eu já tive uma infeliz surpresa de dar de cara com uma aba de conteúdo adulto durante um acesso remoto que eu estava fazendo. Meu Deus! Então, o acesso remoto, ele sempre vem acompanhado de uma surpresinha, sabe? Você vê qual é você vê qual é um serviço que o cliente quer fazer, qual é o tipo de almoço que a pessoa está pedindo, que o cliente acaba mexendo ali junto com você. Porque é muito engraçado que às vezes você vai fazer o acesso, aí assim que você faz, a primeira coisa que você fala você tá... eu tô conseguindo ver a sua tela, e você começa a mexer no mouse, e aí teve uma cliente que virou pra mim no telefone e falou, ai meu Deus, é você que tá fazendo isso? Sou eu que tô fazendo. Eu tô na bruxaria.
Minha senhora, é bruxaria mesmo. Eu falei que a gente chega muito perto da mágica. A gente chega lá, entendeu? A pessoa se assustou, eu falei, não, sou eu. Isso que a gente fez foi justamente para eu conseguir fazer isso. Mas é bem engraçado. Eu tenho uma. Mas fala, Rafa, qual é a Não, sua? me empolguei aqui, eu tenho uma também muito boa. Era um cliente que ele queria muito contratar um adicional, né? A gente deu todos os passos, mas ele tinha algumas dúvidas muito específicas sobre valor e tudo mais. E o time de comercial costuma entrar em contato, né? Quando o cliente tem essa dúvida muito específica. E ele estava com muita pressa. Ele me perguntou qual o número que você passou. Aí eu dei, né, o número dele, né, que eu entrei em contato com o comercial. Olha, o número que eu passei para o comercial foi esse aqui. 10 minutos depois. Liguei para esse número e não atendeu. Eu falei, porque esse é o seu número. É o número que eu passei para o comercial. Você se ligou? A pessoa se ligou. Muito bom, a pessoa não se tocou. Ele se ligou. Mas é isso, né, gente? Cada dia é uma surpresa diferente. É isso. Só pra gente fechar o papo, que tá muito bom, mas a gente tem que fechar o papo. Qual dica que vocês dariam, principalmente para quem está começando agora no ramo de relacionamento com o cliente? É tantas que elas estão perdidas ali. Então, ficou emocionada. Fiquei emocionada. Pois é. Toma lá, ai meu Deus. Peraí. Qual é a pergunta? Acho que o primeiro passo é você sempre se colocar no lugar do cliente, entender que aquela dúvida ali realmente é uma necessidade para ele, que aquela situação vai fazer a diferença no negócio dele, no dia a dia de trabalho, por mais que para a gente alguma situação possa não ser das melhores, né? Se ele trabalhasse desse jeito era muito melhor, ou alguma dúvida que não faça sentido nenhum, entender e se colocar no lugar dele, sabendo que aquilo ali é importante e deixar claro para o cliente que você está ali com ele, mais do que estar para ele, é estar com ele. Sim, legal, gente. Fica essa dica, então, manter sempre um relacionamento com o cliente bom, porque vai ajudar vocês a fidelização dos clientes, a todo mundo ficar feliz. E foi isso, gente. Para quem quiser conhecer um pouquinho, né, da plataforma do Trinks, a Luísa, que é a nossa editora, vai colocar um link aqui em cima ou aqui embaixo, a gente ainda não sabe. Ela vai colocar para vocês clicarem para conhecer um pouquinho. Pode ser aqui do lado, pode ser aqui do outro, pode ser aqui algum lugar dessa. Em algum lugar vai aparecer um link. E, gente, lembra, depois vocês assinarem o Trinks, vocês podem falar com a Bianca. Mas só depois de assinar o Trinks. Só depois de assinar. Só depois de assinar. Vai ter o contato aí de pertinho com a Bianca, com a Ju, entendeu? Para vocês terem a galerinha toda. É isso aí. Então, vamos conhecer um pouquinho do sistema, que é bem legal. E se vocês curtirem também esse Pod Trinks, curte aí, galera. Se não curtir, não precisa falar nada. Não dá o dislike, pelo amor de Deus. Eu tenho 11 gatos para criar. Não dá esse dislike. E é isso, galera. Tem que comprar ração, tem que comprar sachê. Júlia tem 2 cachorros também, entendeu? Não dá para vocês darem dislike, entendeu? Só quero comentários bons. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Obrigada aí, Bianca e Ju, pela disponibilidade. É isso. Obrigada a vocês. Até a próxima. Meninas.